Agradecer a todo mundo que está nos assistindo e, de uma maneira ou outra, apoiando a cultura da Feira do Livro em Passo Fundo, né? E todos nós, escritores e os amantes da literatura também, né? Então, a ideia hoje é a gente ter uma conversa informal, assim, a gente mais ou menos tem uns tópicos planejados, mas vamos ver para onde que essa conversa vai nos levar, né? E a ideia é falar sobre a liberação sexual, então, do nosso tempo, né? E nós vamos falar bastante disso, mas antes eu gostaria de passar a palavra, então, para o Jorge, né? E já aproveitando e pedindo para ele falar um pouco da experiência da evolução dessa liberação sexual, né? Dessa libertação sexual que a gente viveu, dada a experiência como psiquiatra, como professor por muitos anos e como ser vivo também, e homem, né? Como é que foi? Passo a palavra para ti, então, Jorge. Aurélio, tu vê, eu peguei uma mudança imensa nesses anos, né? A minha infância foi passada nos anos 50 e a adolescência nos anos 60. Então, para você ter uma ideia, o sexo, assim, ele estava no armário, né? Ou ele estava marginalizado, ele não existia. Era um tabu absurdo, assim, não se falava dele em casa, não se falava no colégio, né? E no colégio, eu estudava em colégio católico, marista, né? Que sempre manteve um padrão alto de ensino, mas ele acompanhava a cultura da época, né? Acompanhava como era a religião católica na época, né? A religião católica mudou muito, foi se tornando uma religião tolerante, né? Mas na época a rigidez era muito forte, né? Então, na sala de aula, a gente tinha uma placa grande lá escrito Deus TV, né? Deus estava, o professor podia não ver, mas Deus estava vendo a gente. E nós éramos obrigados a confessar pensamentos, né? E qual era o pensamento que era pecado? Era alguma coisa de sexo, mas sabe, na infância o sexo é uma coisa muito vaga, assim, né? A gente não tinha muito clareza nisso. Então tu te ajoelhava lá e dizia: tive maus pensamentos 7 vezes, né? Aí tu tinha um monte de reza para fazer por causa desses pensamentos, né? E na adolescência era pior, né, Aurélio? Porque na adolescência aí sim vinha todo o desejo sexual à tona, né? E aí acontecia um fenômeno incrível, que era assim: o sexo continuava não falado, tabu, marginalizado, pecado, masturbação, pecado, tudo é pecado. Mas nos pares, quer dizer, entre os meninos adolescentes, a gente era como que levado a ter que ter transado, né? Era feio tu ser virgem, né? Para os meninos. E para as meninas, ao contrário. As meninas tinham que ser virgem até casar, né? Então, eu até me lembro de te contar uma situação engraçada que eu acho que nunca te contei. Eu tive sorte que o meu pai foi a Tapejara uma vez e me levou junto. Era um domingo, não sei o que ele foi fazer lá. Mas aí eu estava na frente do cinema lá, tentando me enturmar com os adolescentes lá, e eu vi que tinha um que fazia de conta que ia tirar o lenço do bolso e derrubava uma camisinha. Aí ele juntava a camisinha, guardava e todo mundo olhava para ele com admiração. Eu digo, tá aí a minha saída. Eu arrumei uma camisinha e lá no colégio, quando a turma estava lá falando sobre sexo, e mentiam muito, né? Mesmo sendo pecado, mentiam muito. Aí eu fazia de conta que ia tirar o lenço e derrubava a camisinha. Aí todo mundo me olhava, né? Quer dizer, já mais adiante, né? Eu fui a vários casamentos em que a noiva estava grávida, né? Porque não tinha como fazer não existir o sexo. Só que ele ficava assim, ele ficava marginalizado, né? Até mais uma coisa que eu me lembrei antes de te devolver a palavra. Onde é que a gente ia namorar, né? Nas casas era difícil, motel nem falar, não existia, né? Então, eu lembro que um lugar que a gente ia era na catedral. Era uma igreja grande, de tarde, né? Tu ia para um canto lá da igreja, né? Meio escuro, né? E eu até me lembro que eu tinha uma namoradinha ali no final da adolescência e ela me contou assim: olha, a minha mãe me disse que eu acertei em te escolher, porque ela viu eu te levando para a igreja de tarde, ela disse: esse cara é bom. Essa era a situação, olha, né?
Mas aí nós podemos comentar mais adiante, na final da adolescência as coisas começaram a mudar, né? O próprio colégio que eu estudava, que era o Conceição, começou a ter professoras, que até então era só maristas que dava aula, era um colégio, nunca foi misto, na época era só masculino, só meninos, né? Mas no final já começou a revolução sexual dar sinais lá dentro do colégio. Então já entrou professora, nós já aprendemos o Darwin, não só o criacionismo, né? E aí muitos de nós, numa revolta até natural da adolescência, nos declaramos darwinistas e ateus. Essa foi a entrada assim na nossa geração da libertação sexual. Claro, claro, é natural essa revolta com o sistema, digamos assim, né? Agora, muitas coisas mudaram, é claro, mas algumas coisas não mudaram, né? Então, ou demoram para mudar, né? Então, essa tendência dos homens e das mulheres de mentir, né? Os homens para mais, as mulheres para menos, isso persiste, né? Mas eu nunca tive o privilégio de confessar pensamentos. Isso eu não posso, isso realmente mudou, né? E nem o privilégio de namorar na igreja também. Isso foi algo que não consegui fazer, né? Então são histórias a menos, né? Mas assim, não é, eu acho que é um pouquinho mais do que tu está falando, porque não era só algo cultural, era algo legal também essa imposição. Ah, sim. Tu sabe que não havia o divórcio, né? Havia o desquite. Então, o que era o desquite? O desquite permitia que separasse os bens, né? E que cada um fosse morar onde quisesse, né? Mas não era permitido legalmente casar de novo. Então, se a pessoa tinha um outro relacionamento, os filhos desse relacionamento eram considerados ilegítimos, né? E tu sabe o que acontecia, então, para não ficar chato? Eu me lembro de vários casais assim, que eram separados, né? Formavam um novo casal, e aí eles viajavam para o Uruguai e voltavam e diziam que tinham casado no Uruguai. Então, muita gente casou no Uruguai. Agora, se casava mesmo lá ou só passeava lá, eu nunca perguntei, né? O divórcio só aconteceu em 1977. Tinha um senador do Rio de Janeiro, Nelson Carneiro, que lutou muito pelo divórcio e conseguiu só em 77. Aí sim, aí se permitia a separação completa e a pessoa podia casar de novo, né? Mas não na igreja. A igreja era uma vez só. Claro. Não, é fantástico isso. E acho que tu esqueceu de comentar, mas o teu colégio, eu fiz Conceição também, mas em outros tempos ainda bem, né? Mas o Conceição, ele era só meninos naquele tempo, né? Era só meninos. O Conceição era só meninos, o Notre Dame era só meninas, né? Mais ainda, na missa, que a gente era obrigado aí, os homens sentavam de um lado e as mulheres de outro lado. Me parece que os homens à direita de quem entra, pelo que eu me lembro, e as mulheres à esquerda, né? Isso É para para tu ver como as coisas mudaram. É até interessante a gente discutir o que fez, né, acontecer essa revolução sexual, né? e na tua opinião, então, tu que viveu isso, como é que tu enxerga? Eu acho que foram vários fatores, Aurélio, né? Umas tem muito a ver com a mudança nas mulheres entrando no mercado de trabalho, né? Os movimentos feministas acontecendo. A igreja foi mudando, porque a igreja vai se adaptando, né? À sua época, né? A igreja católica foi afrouxando, foi se tornando mais tolerante. Tu vê os colégios se tornaram mistos, né? Houve uma proliferação da mídia, mais rádio, surge a TV, e até para preencher o tempo, começaram a dar espaço para pessoas que falavam coisas diferentes, né? Então começou a haver espaço para as pessoas que defendiam uma liberação sexual, né? E isso começou no mundo ocidental, né? Fundamentalmente na Europa, né? E nos Estados Unidos, e daí veio se refletir aqui dentro do Brasil. Então é multicausal, sabe, velho? Não há assim um fator que eu, pelo menos, acho que seja o decisivo, né? Não, isso essa evolução da moralidade, digamos assim, né? É algo muito interessante. Até eu costumo, as pessoas falam dessa revolução sexual, né? Eu enxergo ela como uma contra-revolução, na verdade, porque a gente se esquece como os antigos eram mais liberais do que nós, né? Então, primeiro teve uma revolução sexual que, digamos assim, que tornou o sexo pecado, né? Tornou o sexo proibido, né?
principalmente quanto ao homossexualismo e os outros tipos de família, de sexo, né? Então, até eu estava brincando contigo no outro dia, né? Nos diálogos do Platão, praticamente toda janta tem algum homem tentando levar o Sócrates para a cama, né? E isso era algo natural naquele tempo, né? Tem poetas gregas do passado, inclusive o nome lésbica vem de uma ilha grega de Lesbos, né? Onde tinha uma poeta Safo, poetisa Safo, que ela escrevia sobre o amor entre mulheres, né? Então isso é algo de 600 anos antes de Cristo, né? E depois teve, né, uma certa repressão que realmente foi muito forte e tu vê, ainda hoje a gente não pode ter um personagem tão imerso assim digamos assim, ainda causa impacto se a gente criasse um personagem como Sócrates tão imerso no mundo homossexual assim, né? Ia ser algo estranho que para naquela época lá era absolutamente normal, né? Então a gente ainda está num processo longo para chegar no que a gente realmente, na minha opinião, pelo menos a gente deveria chegar, né? Que é uma liberação maior, né? E claro, a gente vai falar sobre isso, né? Um outro ponto assim que eu acho que sempre acompanha, como tu falou da igreja, né? Que a igreja ela foi se adaptando também, tá certo? A impressão que eu tenho, porém, é que a igreja ela está sempre um passo atrás da sociedade, né? Ela vai se adaptando, assim, sempre sendo arrastada pela sociedade, né? Agora, não necessariamente é verdade com a arte, né? Eu acho que a arte está do outro lado da ponta. Eu acho que a arte está puxando a sociedade para frente, né? E claro que a literatura, como sendo uma arte, também teve seu papel muito importante nesse sentido, tu não acha? Tu tem razão. E a ciência também, né? Porque eu esqueci de lembrar, mas um fator importante na revolução sexual foi o surgimento da pílula anticoncepcional. Ela surge nos anos 60, né? E foi assim um sucesso imenso, né? Isso facilitou muito evitar tanta gravidez indesejada, esses casamentos apressados, né? E a literatura também, porque aí eu vou citar um autor, olha, que foi muito badalado na Revolução Sexual, que é um autor americano, Henry Miller. O Henry Miller é um sujeito que nasceu em 1891 e foi morrer em 1980, então ele viveu quase 90 anos, teve essa felicidade. Mas veja bem, ele, quando jovem, ainda não tinha bem 30 anos, eu acho, ele saiu dos Estados Unidos e foi para Paris. E o que ele fez em Paris? Ele ficou vivendo no submundo em Paris. A sexualidade, na verdade, ela era liberada à margem, né? Então ele viveu em cabarés, se envolveu com prostitutas, bares, bêbados, né? E aí ele escreve um livro que é um livro confessional, não é memorialista, porque vamos lembrar a diferença, o pessoal que nos assiste, acompanha a literatura, sabe disso, mas vamos lembrar, né? Há uma diferença entre uma literatura confessional e uma literatura memorialista, porque o memorialista se baseia em fatos, né? É como se fosse um historiador da sua vivência pessoal, né? Já o confessional, ele também se baseia em fatos, mas ele pode acrescentar a sua imaginação, as suas fantasias, o seu mundo interior. Ele não precisa ficar tão atento aos fatos. Então, a literatura dele, que era na primeira pessoa, era um personagem, que era como se fosse ele, né? Que vai contando tudo isso que ele vivia. E ele era adepto, filosoficamente, ele era adepto ao Nietzsche, né? Então, ele dizia que o ser humano tinha uma vida só, que tinha que romper com os ídolos, Deus morreu, né? Até numa passagem do grande livro dele, que é Trópico de Câncer, ele relata ele indo numa missa junto com amigos bêbados, né? Como se fossem ETs, nunca tinham visto aquilo. Então, eles começam a enxergar aquilo como uma coisa tão absurda, aquele ritual, né? Que eles começam a se sentir tão mal lá dentro que eles saem correndo, né? Veja, esse livro dele, Aurélio, ele publicou em 1934, mas foi proibido até 1961 no próprio Estados Unidos, né? Que ele era escritor americano, lá foi proibido. Só em 61 é que o livro dele foi liberado. Aí estava pegando o movimento, estava iniciando o movimento de liberação sexual, aí ele virou um dos autores assim que todos nós tínhamos que ler, né?
Além dele, também uma escritora francesa que ajudou muito ele, que era Anaïs Nin, não sei se a pronúncia é bem isso, é uma escritora um pouco mais nova que ele, que publicou um livro chamado Delta de Vênus. Aliás, os dois namoraram, tiveram um caso lá em Paris, e isso animou ela a publicar esse livro. O que é esse livro? Esse livro é as fantasias, os desejos, a vida sexual de uma mulher naquela época, né? Então, foram dois livros que provocaram escândalo, né? Mas deram abertura a uma nova literatura, uma literatura que podia incluir, sim, a sexualidade livremente, né? A homossexualidade, enfim. Por isso que esses dois autores foram muito marcantes aí na literatura da revolução sexual. Perfeito. E às vezes a gente precisa assim de pioneiros que se lancem, né? E pelo menos gerem a conversa, né? E a partir do livro, as pessoas podem ler o livro, então podem pelo menos puxar o assunto e começar a conversar sobre isso. Porque não é que sexo não existia antigamente, sempre existiu, né? A diferença é só essa, né? Esses autores eles permitiram que se entrasse no debate da sociedade formas um pouco mais honestas de falar sobre sexo, né? E muitos dos tabus que tinham antes foram quebrados, mas existem muitos tabus hoje, né? É claro, bom, óbvio que a gente evoluiu. Imaginar um livro ficou 30 anos censurado, né? E é uma maravilha pensar que hoje a gente vive num tempo em que não existem censuras, né? Eu estou pensando agora se tem algum livro censurado, né? Talvez tenha alguns raros casos que a gente tem que pensar se realmente faz sentido ou não, né? Aurélio, eu me lembrei de uma coisa assim, que eu estava esquecendo. No Brasil, vê como é que é isso. Surgiu daí a pornochanchada, que foram os filmes de maior sucesso, eu acho que o país teve. Eles surgem ali nos anos 70. Eles eram feitos em São Paulo, lá no bairro lá que é a Estação da Luz. Esse bairro tem a Sala São Paulo, lá depois que tem a Cracolândia, foi lá, né? É lá que tinha esse estúdio que fazia as pornos chanchadas. E até esse bairro foi chamado de Boca do Lixo. Tu vê como o sexo era marginalizado, né? O sexo era posto lá do lixão, né? Esses filmes eram assim, ó, eles colocavam, por exemplo, me lembro, um título era A Viúva Virgem, né? A Viúva Virgem. Passava nos cinemas aqui em Passo Fundo, era um sucesso, sabe? E eles mostravam cenas de nudez, né? Mas não eram propriamente sexo explícito. No final, eles passaram a ter sexo explícito, mas aí eles foram superados nos anos 80 pela liberação da pornografia, né? Aí as locadoras tinham filme pornográfico e tal, se passou. Mas foi uma manifestação cultural, assim, ligada à sexualidade, possível na época, né? Era assim que funcionava, meio marginalizada e tal, mas passava nos cinemas aí dos centros da cidade, né? Pois eu me lembro na minha infância que passava, passava pornografia no cinema, né? E que para mim é algo extremamente estranho isso, né? Eu ainda cresci num tempo, na minha adolescência era muito difícil ainda acesso à pornografia, mas hoje em dia qualquer adolescente, qualquer criança entra na internet e acho que os sites mais disputados, o que já diz muito sobre a gente, né? Os sites que têm maior audiência devem ser os sites de pornografia, né? Mas, enfim, depois esse discurso ele entrou na esfera social, então, e a gente começou, e na verdade teve uma certa pressão até de alguns intelectuais para que a gente começasse a falar mais sobre sexo, né? E tu teve essa experiência também, né? Tu trazia esses assuntos para tua sala de aula com os teus alunos, tu me disse, né? Aí tu vê interessante. Eu comecei a lecionar medicina aqui em Passo Fundo em 1980, sempre ensinando relação médico-paciente. Então eu tinha que falar na relação do médico-paciente na questão da abordagem da sexualidade do paciente, né? Como é que estava a vida sexual dele. Era um assunto que eu não muito difícil de falar na sala de aula, porque era só piada. Sabe aquela ansiedade que aí todo mundo tem que contar uma piada, uma anedota, enfim, virava uma balbúrdia, né? Desde 1980. Passado vários anos, é um assunto que eu parei de falar, porque virou um assunto chato.
todo mundo já estava ao par daquele assunto, sabe? Falar em sexualidade hoje com o estudante de medicina é um troço super chato, né? Tu só fica repetindo que eles já estão cansados de falar, né? E outra mudança que eu notei em relação aos homoafetivos, né? Porque no início, eu até atendendo em psicoterapia, eu sempre discutia a possibilidade da pessoa se mudar para uma cidade maior, né? E porque era muito difícil conviver aqui sendo homoafetivo. Na própria faculdade de medicina, as pessoas tinham que esconder isso, né? Hoje mudou completamente. Hoje a gente vê na faculdade de medicina casais homoafetivos, né? Eles se manifestam sem problema nenhum. Claro que ainda deve existir preconceito. Aliás, eu acho que era bom repassar para a tua experiência, né? Porque você se debruçou no tema da sexualidade, assim, da relação amorosa de hoje, até escreveu um livro, nós temos que aproveitar e mostrar para quem está nos assistindo, né? Que é um livro confessional também, né, Aurélio? Até tu Eu, pode nos pôr ao par da situação de hoje. Eu sempre te peço, né, que tu me ponha ao par da situação de hoje, já que, evidente, a minha vivência é bem anterior. Né? não, claro, até um comentário sobre os homoafetivos que tu estava falando. Eu dou aula já há 10 anos na engenharia também, né? E digamos que só nos últimos 2 anos para cá que a gente está finalmente vendo homoafetivos na engenharia, né? Então, normalmente os lugares que são mais dominados por homens, eles são, infelizmente, uma verdade, eles são mais retrógrados, né? E a engenharia, naturalmente, ainda, infelizmente, dominada por homens, dependendo da engenharia, então é mais retrógrado. Então, é impressionante, assim, às vezes as coisas são muito rápidas, mas às vezes as coisas são muito lentas, né? Bom, entrando no assunto de hoje, eu acho que o segundo tema, então, né, digamos, o que é de mais novo agora na sexualidade, em relacionamentos, nos dias de hoje, são os aplicativos de relacionamento, né? Então, com o surgimento das redes sociais, é claro, né, as redes sociais foram se especializando e surgiram essas redes sociais que falam sobre, que estão aí para ajudar as pessoas a se relacionarem, né? Por incrível que pareça, isso continua sendo um tabu, né? Então, até o livro que eu escrevi, então, ele, naturalmente, dadas as definições que tu falou antes, ele é um livro confessional, né? Até uma confissão aqui, ele surgiu de uma discussão que nós dois tivemos, né, em que tu estava tentando me perguntar como é que funcionam esses aplicativos, né? E, claro, não é todo mundo que tem acesso, né? As pessoas casadas, a gente espera que não entrem nos aplicativos, né? Então, depois que eu entrei, então, a gente começou a conversar e tinha muitos conceitos que são completamente errados, que as pessoas têm a tendência a falar sobre esses aplicativos, né? Então, os aplicativos, eles continuam sendo um tabu, né? E o que eu acho algo, assim, absolutamente incrível, né? Porque é uma ferramenta extremamente poderosa para ajudar as pessoas a se conhecerem, mas a tendência, se tu falar de um aplicativo, a primeira coisa que as pessoas vão dizer não, esses aplicativos aí não são bons, né? Ou não, eu não estou nesses aplicativos aí, ou eu não gosto desses aplicativos, né? Então, a tendência mais fácil é tu negar eles, né? E eu comecei a ir atrás, então, das razões pela qual as pessoas falam isso, e principalmente eu fui atrás das pessoas que escreviam sobre os aplicativos, né? Então, o que eu encontrei? Eu encontrei muito psicólogo, psiquiatra, estudioso, na faixa dos seus 50, 60 anos, lá falando mal dos aplicativos, né? E eu disse, pô, mas essa pessoa não usou o aplicativo, né? Por que está falando mal, né? E daí o que eles dizem? Que são relações superficiais, que não, tu não vai encontrar um relacionamento de verdade nos aplicativos. E esse papo, assim, ele é muito fácil, né? De tu fazer um discurso aparentemente consistente com essa crítica, esse tipo de crítica leviana, assim, que simplesmente dispensa a novidade, né? Então, foi a partir disso que eu senti a necessidade de escrever um livro. Então o livro que eu escrevi, então, ele se chama, né, Amor nos Tempos de Aplicativos, né? Tá? Foi um projeto que eu fiz em parceria com o Pablo Moreno, da Fisales, que mandar um abraço já para o Pablo aí, sempre muito importante na nossa comunidade também, né? E a ideia do livro é fazer duas coisas. Uma é explicar para as pessoas que não conhecem os aplicativos, né, o que eles são, para que eles servem, como é que eles funcionam. E a outra ideia é justamente refazer esse discurso, ou, digamos assim, desmontar esse que é talvez o último tabu, ou o tabu atual que a gente tenha hoje, né, de que esses aplicativos eles não servem para nada, né? Então foi daí que eu fiz o livro. E realmente ele é um livro confessional, assim, algumas coisas eu tirei da minha experiência, né? Outras eu aproveito para ilustrar algumas ideias que são repassadas, né?
E eu tento desmontar as razões pelas quais as pessoas falam mal dos aplicativos, né? Porque eu sempre tinha curiosidade com os aplicativos, por isso até te perguntei sobre eles, né? Porque eu sempre pensei assim, né, Aurélio? O sujeito, digamos, se ele é jovem, está no meio universitário, por exemplo, né? Homens e mulheres vão ter facilidade de encontros, né? Porque estão ali na universidade e tal, né? Eu vejo, por exemplo, na faculdade de medicina agora, meio até mais mulheres agora do que homens, né? Então, agora o sujeito se forma e ele vai trabalhar, né? Tá? E ele está solteiro, ou ele se separou, enfim. Aí ele tem que trabalhar o dia inteiro, né? E aí como é que ele vai fazer para conhecer alguém? Ele vai num bar, ele vai numa boate, mas ele tem que trabalhar, né? E aí como é que ele vai encontrar alguém, né? Eu acho que aí é que entra o aplicativo, não é? Não, exatamente, perfeito, né? Ele é, na verdade, isso. Ele não é um aplicativo de namoro. Na minha opinião, ele é uma rede social para as pessoas se conhecerem. É só isso, né? Então, ninguém começa a namorar com o aplicativo. O que tu faz com o aplicativo é tu começa a conhecer pessoas, né? Essa é a ideia principal. E como tu disse, imagina, a gente sempre tem que pensar na comparação, né? No custo-benefício, né? Qual é a nossa alternativa para os dias de hoje, então, né? Então, por exemplo, eu entrei no aplicativo depois de velho, já com 30 e poucos anos, né? Meus amigos todos já namorando ou casados, né? Meu círculo social ele estava desmontado, não conhecia pessoas novas, né? E imagina como é que eu vou sair e conhecer uma pessoa daí, qual é a alternativa para mim, né? Seria conhecer uma pessoa na noite, né? Mas daí a gente se pergunta de novo, né? Daí diz, não, mas o aplicativo é superficial, mas a noite é superficial também, né? Como é que tu vai sair de noite? Normalmente as pessoas estão bêbadas, tem um encontro que, por favor, né? Não é como deveriam ser as coisas, né? Mas a razão pela qual funciona dessa maneira é porque a gente não conversa sobre esse assunto. A gente tem vergonha de se expor, a gente tem vergonha de ser sincero. Então, o melhor é normalmente beber para vencer o nosso medo, né? E o que acaba acontecendo? A gente gasta desprende recursos financeiros indo atrás disso e desprende um horror de saúde e tempo também, né? Então, é uma maneira muito produtiva de tu ir atrás de um relacionamento bom, né? Eu imagino a pessoa lá numa boate com aquele som alto, né, tendo que conversar, quer dizer, a Não, conversa não anda, né? não tem Já no como. aplicativo, aí tu podia nos explicar quais são os passos no aplicativo, assim, para ele ser bem, porque a pessoa vai conhecer quem? Uma pessoa, várias pessoas? Quando é que vai ter um encontro presencial? Como é que tu vê isso aí? As vantagens, ou talvez vamos começar falando das críticas que existem nos aplicativos, né? Depois a gente fala das vantagens dos aplicativos, né? Então, a tendência que é as pessoas realmente elas dizerem que não, no aplicativo eu não encontro ninguém. Existe muito disso, né? Ou as pessoas não querem nada com nada, né? Ou às vezes tu encontra pessoas rudes dentro do aplicativo, porque acontece isso, né? Como tu tá numa máscara ali, né? Tu não tá realmente vendo a outra pessoa, né? Tu não tá face a face. Então, algumas pessoas acabam sendo muito grosseiras, né? Naturalmente, por uma determinada insegurança, né? A gente, na hora de se expor, o mais fácil é tu se proteger, né? Então, eu falo várias experiências dessas no livro que aconteceram comigo, né? Então, o livro, ele não é uma história de sucessos, é uma história de fracassos, né? Então, várias das coisas que deram errado na minha experiência, eu conto lá. E por que elas deram errado, né? Então, uma coisa que dizem, mas só tem pessoas desagradáveis nos aplicativos. Só que se a gente conversar hoje com os solteiros, tá? Vamos supor, passou dos 20 anos, vai conversar com os solteiros, todos estão no aplicativo ou já tiveram no aplicativo, né? Então, não é justo tu dizer que as pessoas que estão lá são pessoas grosseiras, são pessoas que não querem nada com nada, né? Agora, é óbvio que muitas das pessoas que estão lá são grosseiras e muitas não querem nada com nada. Acontece que as pessoas são assim, né? Então, a gente tem que aceitar que ali dentro é um reflexo do mundo real, né? Então, quando a gente sai caminhando pelo mundo real, a gente sai com cuidado, né? A gente sai se protegendo também. E nos aplicativos a gente tem que fazer a mesma coisa. Outros problemas que surgem de crítica no aplicativo é que existe um certo conflito de interesse, é claro, lá dentro, tá? Porque a grande maioria dos homens não quer um relacionamento sério e a grande maioria das mulheres quer um relacionamento sério. Mas, de novo, isso não é uma característica exclusiva dos aplicativos, isso é uma característica do mundo real, né? E os aplicativos são só um reflexo disso naquele ambiente, né?
o que acontece que é uma coisa boa dos aplicativos é que não se falava sobre isso e agora, por surgir o aplicativo, a gente está tendo uma oportunidade de conversar sobre isso. Inclusive esse conflito de interesse, né? Por que a maioria dos homens não quer se comprometer, né? Por que a maioria das mulheres tem uma certa pressa para se apaixonar de uma vez, né? Então, esse assunto todo, ele está sendo trazido pelos aplicativos, né? E é algo que eu coloco no livro lá para estimular essa discussão, né? Tu tem alguns casos muito interessantes que tu descreve ali. Uma é a questão da pessoa ser sincera ao se mostrar no aplicativo, né? Que alguns colocam... Tem uma história tua que é muito boa de ler, que era cômica até, de uma pessoa, Aurélia, que colocou uma foto, uma mulher que colocou uma foto da época da universidade, né? Sim. E aí tu estava esperando ela. Até disse que foi um encontro agradável, né? Conversaram sobre criação de filhos, foi bom, né? Tu conta ali, né? Foi bom. Mas ela pôs uma foto da universidade e aí tu fica esperando. Conta para nós essa história aí. Bom, esse é o capítulo que é, inclusive, o capítulo chamado Táxi, né? A gente está falando, né? Conta E para nós aí como é que foi. foi um caso particular, assim, uma pessoa até que a gente conversou muito bem, a gente se deu muito bem. E daí no dia do primeiro encontro, então, ela estava um pouco nervosa, eu sentia assim, ela mandou uma mensagem quando eu já estava no bar, perguntando se a minha foto do aplicativo era recente. Aí eu disse sim, né? Respondi, por quê, né? E daí ela disse, não, por nada não, né? Mas é claro que daí chegou lá, eu não sei, né? Até eu brinco no livro, eu não sabia se era ela ou se era a mãe dela, né? Porque realmente a diferença, né? E daí eu te chamo essa história, essa foi uma história engraçada. Depois ela começa a conversar comigo sobre os aplicativos e ela está muito triste que os encontros não vão adiante, as pessoas vão no primeiro encontro e depois não vão mais, né? E o que eu ia fazer? Eu não ia falar nada para ela ali na hora, eu não queria ser desagradável, mas realmente foi o único encontro que a gente teve, né? Não que ela fosse uma mulher feia, ela não era, mas depois então de contar essa história, o livro propõe uma certa discussão sobre por que as pessoas fazem isso, né? Por que as pessoas mentem no aplicativo? E eu estava conversando agora até segunda-feira eu tenho uma live também com uma consultora de RH, e ela estava me explicando que isso acontece muito também nas pessoas que estão buscando emprego, né? Então, tu faz um currículo que não condiz com quem tu é. Aí, quando tu chega na entrevista, o que a pessoa sente, né? Se sente extremamente decepcionada, né? E eu conto uma história em que eu faço mesmo, né? Eu comecei no aplicativo completamente perdido, né? Então, eu comecei fazendo um personagem, né? E depois eu vi que não, esse personagem ele é bom para dentro do aplicativo, mas eu quero ir adiante, né? Então, todas essas discussões, assim, elas estão dentro do livro, né? Para quê? Para ajudar, eu acho que ajudar as pessoas a enxergarem aquilo lá como uma ferramenta muito útil para a gente conhecer alguém, né? E assim, depois de um esforço considerável da minha parte, né? Hoje eu até depois de escrever o livro, eu consegui finalmente encontrar alguém, né? Hoje eu estou namorando, estou feliz, estou noivo com alguém do aplicativo, né? E outra coisa que é muito legal, assim, depois que eu escrevi sobre isso, comecei a fazer algumas entrevistas e lives, muitas pessoas vieram me contar como encontraram seus namorados também nos aplicativos, hoje estão casadas, hoje estão felizes, né? E falando que realmente tem esse certo preconceito, né? E infelizmente a gente não fala sobre isso, né? Então, pela primeira Agora, tu vez, dá pelo menos, uma, eu enxergo assim que esse assunto está vindo à tona, né? tu dá umas dicas boas aí, né? Uma é de que a pessoa não deve se fixar numa pessoa só que encontra no aplicativo, né? Deve ir fazendo contatos com várias pessoas, né? Porque É, é difícil lá dar certo na primeira, tem que ter é, muita sorte, né? Como encontrar alguém no elevador do prédio e dar certo a relação, né? E eu, outra coisa interessante que eu achei é que, mesmo tu conhecendo bastante a pessoa pelo aplicativo, né? No mundo real, quando tu vai encontrar ela, que pode confirmar aquela impressão ou não. Então, uma sugestão que eu vi que tu dá é que tem hora marcada para terminar o encontro, né? essa é Conta essa dica aí. Aliás, isso tu não tinha, tu aprendeu ao longo do tempo, né? aprendi a duras penas, né? Eu conto então o encontro em que eu tive essa brilhante ideia, eu falei, esse encontro já devia ter acabado, né? Como é que eu estou nessa situação, né? E daí eu me dei conta que todo encontro precisa ter uma hora para acabar, né? E essa é uma dica que todo mundo acha fantástica, ninguém normalmente não pensa nisso, né?
E se o encontro está agradável, a gente dá uma desculpa qualquer e diz, olha, eu me liberei do compromisso e continuo no encontro. Né? Mas se o encontro está desagradável, a gente pode simplesmente levantar e dizer, olha, sinto muito, está na minha hora, né? Eu tinha te falado. E tchau, sair com a educação. Já avisou antes que podia só até aquele horário, não fica indelicado, né? É. Mas o outro ponto que tu falou antes, ele é mais interessante, assim, sobre o comportamento das pessoas em busca de um relacionamento, tá? Então, eu sempre digo a seguinte analogia, né? A gente ainda vive num tempo consumido pela ideia aquele amor romântico da era medieval. Então, do Romeu e da Julieta, a procura de uma alma gêmea, né? Então, infelizmente, a gente tem isso na nossa cabeça. Isso é uma ideia que a gente tinha que liberar da nossa cabeça, na minha opinião. Porque tu procurar uma alma gêmea, né? É como tu esperar ganhar na cena, eu digo, né? Então, pô, tem pessoas que ganham na cena, realmente, né? Só que ninguém organiza a vida econômica contando que vai ganhar na cena, certo? Mas a gente organiza a nossa vida pessoal, afetiva, contando que vai ganhar uma alma gêmea, né? Isso é um absurdo, na minha opinião. Né? O que a gente tem que fazer, então? Né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que tentar, né? E isso é que o aplicativo nos permite fazer. Não se abraçar na primeira pessoa que aparece na nossa frente e declarar amor eterno e viver em guerra para o resto da vida. Né? Não, o que a gente tem que fazer é procurar várias pessoas, né? E conversar com elas, e sair com elas, e tentar com várias pessoas, até que finalmente tu acha alguém que tu acha que vale a pena e depois trabalhar bastante em cima dessa pessoa. Né? Eu acho que esse é o grande trunfo do aplicativo, na minha opinião. É a possibilidade de pessoas que ele nos apresenta, né? E isso é uma coisa que os homens, eles lidam melhor. As mulheres, infelizmente, elas não lidam muito bem com isso, né? As mulheres, elas precisam ainda criar essa estratégia masculina de sair em vários encontros ao mesmo tempo, né? E depois, quando resolver namorar alguém, quando finalmente, né, chegarem num acordo mútuo, então sim, então tornem-se fiéis um ao outro, exclusivos, né? Mas até lá, a gente tem que batalhar, conhecer várias pessoas, né? Outra ideia, eu acho, olha, as pessoas têm uma ideia de que vão se encontrar e já vão transar, né? O que não quer dizer, né? Como tu falou, vai conhecer a pessoa, né? Alguns podem levar a uma relação sexual ou não, né? É, Então, eu acho que uma das críticas ao aplicativo é esse, né? Como se dissesse, a pessoa só está buscando sexo. Pode ser que alguns estejam, né? Mas não é necessariamente assim, né? não é verdade que todo mundo que está lá, todos os homens que estão lá só querem fazer sexo, né? Claro, vários querem fazer sexo, né? Quer dizer, todas as pessoas querem fazer sexo, né? Vamos ser honestos, né? Já que nós estamos falando da quebra de tabus, né? Mas não quer dizer que porque eu estou saindo com uma determinada pessoa que eu quero fazer sexo com ela, né? Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, né? Agora, tá aí mais uma coisa que é um fantástico do aplicativo, né? É que se as pessoas querem fazer sexo, então elas vão lá, elas fazem o sexo delas e ninguém fica sabendo. Né? Isso é outra coisa que é impressionante. Diferente de quando a gente se encontra com um grupo de amigos, por exemplo, né? Dá todo um bafafá porque o fulano saiu com a fulana depois. Então, a nossa vida sexual, ela não é uma vida privada, né? Ela acaba sendo uma vida do meio inteiro. Então, dependendo da situação, a gente tem que tomar cuidado para não virar o assunto da semana, digamos assim. E com o aplicativo ele nos permite eliminar isso da jogada, né? A gente faz o que quer, não fala para ninguém. Se quiser fala, se não quiser não fala. Né? Isso é muito importante para as mulheres, né? As mulheres elas ainda sofrem um pouco de preconceito, que é um absurdo, né? Vamos supor tudo aquele preconceito que você está falando, que as meninas tinham que mentir que não faziam sexo, né? Que eram virgens, né? Então, hoje as mulheres podem ir atrás de uma maneira bem ativa, procurar alguém dentro do aplicativo, né? E ninguém vai ficar sabendo que o que elas estão fazendo ou deixando de fazer, né? O que de novo, é mais um passo pela libertação delas, para elas poderem fazer o que quiserem, né? Se elas quiserem entrar lá e não sair com ninguém, tudo bem, entrem com essas pessoas, não saiam com ninguém também, né? Mas então, são várias as vantagens que eu enxergo, né, no aplicativo, né? E as desvantagens que a gente enxerga no aplicativo, elas são as mesmas desvantagens que a gente enxerga no mundo real, né? Quando a gente encontra uma pessoa no mundo real, a gente está sujeito aos mesmos tropeços, a gente está sujeito aos mesmos desafios, né, aos mesmos erros, e principalmente a gente está sujeito à mesma rejeição, né? No aplicativo acontece muita rejeição. Como eu falei, o meu livro é uma história de fracassos, né? E como tu falou, nem tudo dá em sexo, né? Não, meu desempenho nesse sentido foi pífio no livro, né? Mas não tem problema, né? A ideia não é essa, né? A ideia é tu conhecer pessoas. Se depois vai adiante alguma coisa ou não, depende das pessoas, né? Agora, até eu queria comentar contigo as
dificuldades que ainda existem, porque agora eu vou falar um pouquinho eu como psicoterapeuta e psiquiatra, né? Tu sabe que lá nos anos 80, por exemplo, os homens tinham muita dificuldade em contar suas dificuldades sexuais, que eram basicamente nos procuravam por duas dificuldades. Uma era dificuldade de ereção e a outra é ejaculação precoce. Por quê? Por ansiedade, né? Era fruto da ansiedade. Então, você sabe que eu até peguei uma época na psiquiatria em que a gente procurava tratar isso só com psicoterapia, né? Até que começaram a surgir artigos dizendo assim, olha, você pode usar medicamento que alivia a ansiedade, tu pode usar um medicamento que retarda a ejaculação, né? Por exemplo, tem certos antidepressivos que retardam a ejaculação. Então, se o teu paciente tem ejaculação precoce, ele vai ganhar muito tempo se ele usar uma dosezinha baixa de um remédio que retarda a ejaculação. Aí ele percebe que não retarda mais a ejaculação, a ansiedade dele diminui, né? E ele tem mais facilidade para se relacionar. Bom, e depois que surgiu o Viagra, etc., aí, né? Aí então melhorou essa outra ansiedade que fazia o grande problema da ereção. Então os homens eles conviviam com essa aflição, sabe? Ele não pode falhar, eles diziam, né? Não pode falhar. Era uma coisa terrível para o homem falhar, né? Então ele tinha vergonha de chegar em nós médicos, né, e dizer, olha, eu fui transar lá e tive ejaculação precoce, foi um fiasco, me sinto mal, não fui lá e não consegui ter ereção, né? Enfim, eu noto que isso hoje, até com esse tipo de tratamento, melhorou bastante. Mas certamente essa ansiedade ainda está presente, porque a ansiedade vai estar sempre presente, né? Como é a tua visão desses problemas hoje em homens e em mulheres? Isso é uma questão muito interessante, viu? Porque essa ansiedade, a gente tem a tendência a falar do problema da ereção e de ejaculação precoce masculino, né? Mas existem problemas muito parecidos femininos também, né? E não se fala tanto, né? Não. Ou talvez se fale mais no círculo fechado entre as mulheres, né? Mas para os homens é muito mais difícil porque os homens não falam sobre sexo, né? Isso é um problema no masculino, né? Então, as mulheres sentam num grupo de amigas e elas passam, às vezes, um dia inteiro falando só sobre sexo, né? O que é algo muito bom, muito saudável para elas, né? E nós, homens, não. Né? Então, eu faço um capítulo inteiro sobre isso, né? Sobre as inseguranças masculinas, né? E essa nossa dificuldade de procurar ajuda, de expressar nossos sentimentos, essa nossa dificuldade de trocar informação, né? Isso não ajuda ninguém, né? Isso é algo que infelizmente, ainda está dentro da gente, é algo que nós, como homens, temos que batalhar para mudar isso, mas é muito difícil. É muito Porque difícil porque essa pressão que tu falou, assim, de desempenhar bem, é como se isso, de alguma maneira, afetasse quem eu sou, né? a Então, eu prefiro não autoestima, né? envolver isso, prefiro não fazer sexo, não me envolver, do que ir atrás de melhorar minha vida, né? Porque tu vê, isso antes, então, talvez fosse bem mais forte ainda, né? Sim. Jamais, na minha geração, a gente chegaria para um amigo e diria, Bate, eu estou preocupado comigo, eu ando tendo, não estou conseguindo encontrar ninguém para mim, eu fico ansioso quando saio com uma menina, eu estou ejaculando rápido. Jamais tu diria isso para um amigo teu, sabe? Pode ser um grande amigo teu, mas isso tu não diria. Então, hoje está mais ou menos assim, dá para dizer isso? Né? Continua igual, na minha opinião, né? Isso ainda não, na minha geração, pelo menos, não existe. Tanto que as pessoas vão procurar ajuda profissional daí, né? Porque daí é com alguém que tu consegue falar. Mas é claro, né? Não haveria essa necessidade se a gente conversasse mais sobre isso, né? Sem dúvida. Até um comentário interessante sobre isso. Ó, eu estou recebendo bastante feedback, que eu sempre adoro receber do livro, né? E o que as mulheres mais acham impressionantes é o capítulo em que eu falo das inseguranças masculinas, né? Então, isso é algo que nem passa pelo radar delas. A maioria diz assim, nossa, eu achava que vocês eram seguros, né? Que vocês sabiam o que estavam fazendo. E a grande maioria dos encontros que dão errados é porque os dois estão apavorados. A mulher está de um lado lá completamente assustada e o homem improvisando sempre, né? Que o homem está sempre improvisando, não sabe o que é certo, o que é errado, né? Está sempre tentando passar uma postura que não existe, né? Porque ele não pode, né, se expor, né?
E à medida que eu falei isso, muitas das leitoras, elas começaram a, digamos assim, a atender esse lado da insegurança masculina, e os encontros delas ficaram muito melhores, elas me contaram. Porque daí elas conseguiram puxar o homem para entendeu? Acalmar o homem também e um encontro se torna mais verdadeiro, né? Então, existem muitos tabus ainda, infelizmente, né? Que a gente teria que ir atrás ainda de batalhar e falar mais sobre o assunto, né? Aí eu queria acrescentar um pouquinho adiante, né? Na minha visão, assim, ó. Aí acalmou a ansiedade, os dois se encontraram, vamos dizer, a ansiedade está calma, né? Aí eu sempre digo assim para os pacientes, alunos, né? Acalmada a ansiedade, você tem que avaliar a pessoa que está na tua frente, avaliar as qualidades humanas dela, né? Claro que é o primeiro momento, e até você também fala isso no livro, o que atrai é a aparência, né? Até depois eu quero que tu fale um pouco nisso, né? Ah, mas a pessoa não pode gostar de mim só pela minha aparência. Não, o que atrai é a aparência, né? Mas depois, aí eu acho, minha sugestão, que o que deveria atrair é a percepção de que essa pessoa tem uma capacidade de empatia afetiva, que é o que tu, de certa forma, está colocando agora, que as mulheres, né, se coloquem também no lugar dos homens e percebam a insegurança deles, né, e vice-versa. Porque se você encontrar alguém que tem empatia afetiva, a relação vai ser fácil, né? Agora, se tu encontra alguém que tem uma baixa empatia afetiva, é uma relação difícil, né? Então, ou seja, acalmado a ansiedade, vamos avaliar, né, as qualidades humanas da pessoa que está conosco, antes ainda da gente fazer um vínculo forte. E depois que faz um vínculo afetivo forte, né, aí está complicado, né? E acabou, né? Eu sei que é fácil a gente dizer isso, né? Na prática é tudo mais complicado, mas eu acho que se puder ter essa lembrança, né, tem que avaliar a empatia afetiva dessa pessoa. Ajuda. Eu comento no livro a diferença entre os nossos instintos e a nossa razão, né? E, infelizmente, o amor ele ainda está muito ligado ao instinto, né? Então, ou tu tem um instinto que bate com a outra pessoa, né? Aquilo que, já que tu citou Nietzsche, aquilo que o Nietzsche chamava de Dionísio, né? Então, ou tu tem esse instinto surge ou ele não surge, não tem o que fazer nesse sentido, né? Agora, a nossa razão, que o Nietzsche chama de Apolônio, né? Ele nos permite ponderar se a gente tem que aceitar os nossos instintos ou se a gente tem que frear eles, né? Então, muitas vezes a gente tem um instinto, então sente uma atração muito forte, o que hoje se chama química, né, para uma outra pessoa, mas a gente tem que racionalizar em cima se vai deixar esse instinto correr solto ou se é melhor se afastar, né? E nesse sentido eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a capacidade de empatia da outra pessoa é determinante, né? Muito mais determinante do que qualquer outra coisa. Certamente mais determinante que a aparência do que a pessoa, como tu falou, né? Agora, também uma coisa que não pode negar é isso, os negacionistas dos aplicativos, né? Eles falam, lá é um lugar muito voltado para a aparência, né? Mas é uma ilusão imaginar que qualquer relacionamento que se inicia não se inicia levando em conta a aparência, né? Então, qualquer lugar que tu encontra uma pessoa, a primeira coisa que chama atenção é a aparência dela, né? Tanto do homem como da mulher, né? Então, ele tem a tendência de dizer que até tem algumas pessoas que chamam o aplicativo de cardápio, né? Tu escolhe quem tu quer e tal, né? Baseado na aparência, né? Mas o mundo real não é diferente, né? Tu vai prestar atenção nas pessoas que te chamam, e tu presta atenção como, né? Pela aparência, né? Depois tu vai levar uma conversa e nessas pessoas que tu acha atraentes, tu vai ver se existe alguma coisa além da, da aparência bonita ou não, né? Então eu sempre digo assim, né? Tá, tudo bem, existem certas críticas, mas se a gente parar para pensar, as críticas que são feitas aos aplicativos não são os aplicativos, são a nossa maneira de se relacionar, na verdade, né? As pessoas se preocupam só com a aparência no aplicativo. Opa, as pessoas se preocupam só com a aparência no início. Ponto final, né? Isso vale para dentro do aplicativo e vale para fora, né? Agora, claro, depois tem que ter bastante cuidado, né? Como que a gente leva isso adiante, né? E até eu acho que, a certa altura, você fala que os encontros são uma longa conversa, ou algo assim, né? Não sei se tu lembra dessa parte do livro. E Sim, aí é um outro fator que eu ia adiante, né? Se a pessoa percebe que há uma empatia afetiva, né?
E, aliás, a pessoa tem que olhar para si também, ver como é que anda a sua capacidade de empatia afetiva, né? Aí, se a conversa, se os interesses são semelhantes, né, facilita muito mais também uma relação, né, do Com certeza. que interesses diferentes, né? É. Mas tu vê, né? Mas aí a minha experiência é muito baixa já, né? Aí a gente precisa contar com a tua experiência de vida e de participar de tantos casais através do teu consultório. Porque um indivíduo, ele encontra duas, três pessoas assim, talvez, na vida, né? Que tu consiga realmente ter eu digo ali no texto que um relacionamento, ele é, na verdade, uma longa conversa, né? Então, se a gente consegue encontrar uma pessoa que nos dá essa longa conversa, assim, de vários anos de conversação, a gente tem que valorizar isso, né? Agora, é muito raro tu encontrar isso, né? Então, quando a gente encontra, a gente tem que valorizar muito, né? Como manter um relacionamento saudável, né? Aí eu acho que é mais assunto para ti do que para mim, né? Eu ainda estou aprendendo. E tem épocas da vida também da pessoa, né? Eu até me lembro de um conto do Júlio Cortázar, voltando para a literatura, que se chama Fora de Hora, né? Esse conto dele é assim, é um homem e uma mulher que num certo momento da vida, sente atração pelo outro, né? Mas o outro não sente, porque o outro está com outros interesses, outras coisas, né? E passam os anos, vira o contrário, né? A pessoa que não tinha passa a ter um interesse, né? E o outro não tem mais, né? Então, depende também desses momentos, né, da vida da pessoa, né? Tem momentos que a pessoa está querendo uma relação estável, afetiva, né? Isso passa a ser valorizado por ela, mas tem momentos que ele está valorizando outras coisas na vida e isso não é tão importante, né? Então, às vezes, uma relação não deu certo, não é porque tinha problemas um ou outro, é porque os momentos de vida estavam diferentes, né? Os interesses estavam diferentes, né? Tá certo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, ó, que isso é muito, muito pertinente nesse caso. Eu acho que para um relacionamento ele começar, as duas pessoas têm que estar no mesmo momento, né? Tá? Então, as duas, porque várias vezes a gente vê tanto um homem quanto uma mulher que querem um relacionamento, mas encontram pessoas que não querem, né? Depois, aquelas pessoas eventualmente vão querer, mas não encontram ninguém que quer também, e assim vai. Então, tu tem que ter duas pessoas que se encontram no momento certo. Mas isso acontece, porque todo mundo quer um relacionamento uma hora ou outra na vida. O que eu acho muito mais complicado, que é difícil para o meu cérebro jovem entender, então, é como é que duram os relacionamentos como o teu, por exemplo. Então, vocês se encontraram 40 anos atrás, né? Estavam na hora certa, só que vocês continuaram na hora certa, entendeu? É como se, porque vocês não são a mesma pessoa, né? Então, vocês foram evoluindo e mantendo uma conexão, né? Isso, para mim, foge da minha capacidade de abstração. Aí é uma outra coisa, assim, como tu falou, sorte e azar, né? Porque as pessoas nós vamos mudando na vida, nós vamos evoluindo na vida para um lado ou para o outro, né? Alguns evoluem para mais qualidades humanas, outros para menos, né? A vida é complicada, a gente não tem como prever o amanhã. Aliás, todas as previsões que a gente faz dão erradas, né? Porque nós não temos bola de cristal, né? Então, provavelmente, se eu prevejo tal coisa, aquilo lá não vai dar certo, vai ser outra coisa, né? Então, às vezes, essa evolução vai distanciando as pessoas. Então, são duas boas pessoas, tudo, mas a relação não dá mais certo, porque um foi para um lado, o outro foi para o outro lado, né? Aí voltamos ao tempo antigo. Era impossível, então, a separação, né? Nós estávamos falando do desquite do divórcio, né? Mas, olha, para uma pessoa se separar, por exemplo, a geração dos meus pais, né? Era uma coisa assim, eu acho que tão terrível, que o melhor era ir levando, sabe? Então, eram casais que perdiam essa conversa, né? Pediam essa conversa, mas ficavam juntos, porque a pressão social era tão grande, né? Que a pessoa ia levando, então, né? Fazer o quê, né? Isso, felizmente, mudou. Agora, há uma crítica da minha geração para a geração que vem atrás, a tua, né? Nós somos de duas gerações próximas, mas diferentes. Vamos ver como é que vai ser a geração da tua filha agora, né? Vamos ver como é que vai ser.
Mas a nossa crítica é que, com facilidade, as pessoas se separam, né? Aliás, nós achamos que tem situações que é uma pena não se separar, né? Porque as pessoas ficam sofrendo junto ali, por quê, né? Mas, por outro lado, há uma impressão de que a separação está assim mais fácil, ou seja, com a tolerância de um para o outro teria diminuído. O que tu acha disso? Eu acho, eu ia te perguntar, na verdade, né? Como é que a gente faz para saber, então, até onde que a gente deve insistir no relacionamento e como é que a gente sabe que imaginando que o relacionamento é um paciente, né? Como é que a gente sabe que o paciente está morto, né? Que não tem mais o que fazer, né? Essa é uma pergunta difícil, né? Ninguém É uma sabe, não? pergunta. Não tem resposta para essa pergunta, né? Aí é a arte de viver, né? Que entra aí, né? E aí funciona assim, aí a pessoa toma uma decisão, né, Aurélio? Então ele toma uma decisão de ficar casado, né? Ele teve um conflito lá, mas ele tomou uma decisão. Bom, aí ele tem que investir a energia dele nessa decisão dele, né? Ou ele toma a decisão de se separar. Bom, aí ele tem que investir a energia dele nisso aí. Aí eu vou lembrar do Lenin, né? O Lenin, quando criou um partido lá na União Soviética, ele criou o que ele chamava de centralismo democrático, que era assim, reunia, reunia os companheiros do partido dele e vamos discutir para que lado nós vamos empurrar essa pedra. Aí ganhava o norte, provavelmente influenciado por ele, né? Claro. Ganhava o norte. Aí todo mundo, mesmo os que queriam empurrar a pedra para o sul, tinham que empurrar a pedra para o norte com toda a vontade, senão tinha que ser colocado para fora do partido. Bem, eu acho que na nossa vida, eu faço essa comparação. Se a gente toma uma decisão, né, a gente tem que investir toda a energia nessa decisão, né? Porque não tem sentido tomar uma decisão e ficar ainda carregando essa. Não, eu decidi aqui, mas quem sabe eu devia decidir. Não, eu decidi aqui, está resolvido. Agora eu vou concentrar minha energia, então, em melhorar o meu relacionamento, né? Ou vou se concentrar minha energia em fazer uma boa separação e procurar uma nova relação para mim, né? Eu acho que essa é uma sugestão aí que eu trago, né? A gente tem que, não adianta ficar sempre ambivalente, né? Decidiu, decidiu, né? E olhando para trás, se você pensar, a tua decisão foi sempre certa, porque naquelas circunstâncias era a melhor decisão, né? Às vezes depois passa e a pessoa olha, por exemplo, tem o saudosismo, né? Tem pessoas às vezes que me procuram e eu tenho uma saudade daquela namorada que eu tive lá, como eu errei em ter terminado com ela. Não. Né? O saudosismo é uma luz vermelha que significa que alguma coisa não está bem agora. Claro. A gente tem esse saudosismo doído quando alguma coisa não está bem agora. Então não adianta eu ficar olhando lá para trás, discutindo aquela relação dele, né? Por que terminou? Não. Tá, vamos conhecer, saber o que houve, mas o que adianta é investir no agora, né? O que pode fazer para você se sentir melhor na sua vida agora? E no nosso assunto seria a pessoa, então, no caso, né, vencer o tabu aí dos aplicativos e entrar para valer neles, né? Dá uma chance, né? Uma chance honesta, que eu digo, né? Só dar uma chance honesta, levar a sério, né? Muitas pessoas não levam a sério para dizer, não, eu nem tentei, né? Sabe, as uvas podres da raposa, né? Aquelas uvas estavam podres mesmo, nem tentei porque não vale a pena, né?